Muito boa noite, obrigada pelo carinho. Estamos chegando no seu feed de notícias aqui no Facebook da Unimed Concórdia com o programa Unimed para você em mais uma edição. E olha quem está comigo hoje, a nossa querida colega, médica, dermatologista, especialista nessa área, enfim, vai contar pra gente toda essa experiência, o que pode contribuir nessa área da medicina de Concórdia, a doutora Aira Novelo Vilar. Doutora, boa noite a você, obrigada pela presença com a gente. Boa noite a todos. E vamos tentar colocar alguns pontos que sejam de interesse de todos. Isso mesmo, e para isso a gente convida você que está com a gente nessa segunda-feira à noite ao vivo, noite fria, friozinho chegando e se intensificando nesta semana, para participar, para interagir, para estar com a gente ao vivo, participando, fazendo perguntas, comentando, trazendo para nós as suas preocupações em relação à saúde da pele. Bom, uma dermatologista especialista no assunto está aqui nessa noite para ajudar você a tirar, enfim, esclarecer as suas dúvidas, as suas preocupações. Faça a sua pergunta sem medo nessa noite, sem restrições, porque a gente quer ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Esse é sempre o objetivo da nossa Unimed. Doutora, para a gente começar, é uma honra ter você aqui. Você nunca participou com a gente, bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Isso aí. E é interessante quando a gente convida médicos novos, porque a gente gosta de conhecê-los mais. Quero começar fazendo uma pergunta tradicional, que é: você é concordiense? Eu sou concordiense, nasci aqui, estudei aqui a minha vida toda, inclusive no segundo grau, que é motivo de muito orgulho, e fui fazer medicina fora, fiz patologia na USP de São Paulo e depois dermatologia no Rio de Janeiro, e então retornei. Trabalhei alguns anos aqui na área de patologia, sempre com ênfase em dermatopatologia, e aí depois fazendo dermatologia, eu retornei com uma especialidade também, que é a cirurgia dermatológica e a cirurgia micrográfica, que eu fiz após a especialização. E trouxe com isso, né, uma grande experiência e também é algo que vem se tornando referência na nossa região. Você me contava, né, doutora, sobre as pessoas de fora da nossa região virem para a nossa cidade, enfim, receberem indicações para serem atendidas aqui por conta dessa especialização, dessa sua referência na área. É um trabalho difícil, né, diferenciado, não é, doutora? Desafiador. O que acontece é que nós acabamos investindo aqui na implantação da cirurgia micrográfica, que envolve equipamentos específicos para essa cirurgia, para que se possa, no próprio momento da cirurgia, saber se o tumor foi todo retirado. Então nós montamos isso dentro da clínica e como acabamos estando ligados a toda a parte acadêmica, então eu dei aula no Rio de Janeiro, continuo ainda indo para lá para dar aulas. Isso acabou virando referência para os colegas dermatologistas da região, que hoje encaminham pacientes para operar aqui com essa técnica que se chama cirurgia micrográfica. Muito bem. A gente vai saber mais sobre esse assunto daqui a pouquinho com a doutora. Ela vai explicar melhor, né, doutora? Até porque se tornou uma grande referência, o que é essa cirurgia, como isso tem ajudado na saúde das pessoas. Mas antes eu quero saber sobre a sua especialidade, enfim. Sobre a dermatologia, doutora, o que vocês fazem, né? Como vocês trabalham, enfim, como que vocês têm ajudado as pessoas, os pacientes, todos nós? Bom, definir dermatologia é uma coisa extremamente ampla, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. E quando nós tratamos de pele, as pessoas pensam apenas na pele que nós palpamos, não pensam também em cabelos e unhas. Então, dermatologia engloba as afecções de pele, cabelos e unhas, além de mucosas também. Então, problemas da boca também entram dentro dos problemas dermatológicos. Muitas doenças dermatológicas podem, por exemplo, se manifestar com aftas, que é uma coisa que as pessoas não pensam e pode ser uma manifestação. Então, qualquer problema de peles, cabelos, unhas ou mucosas, as pessoas devem procurar o dermatologista para ter um diagnóstico melhor. Muito bem. Doutora, vamos começar o nosso bate-papo, então, explorando um pouquinho o seu conhecimento e também respondendo as nossas perguntas. Então, comece a participar, interagir com a gente, todas as pessoas que já estão conectadas, boa noite a vocês. É uma grata honra para a Unimed
ter todos vocês com a gente. Então vai marcando as pessoas que você conhece, que você admira, que você sabe que precisa da informação que a gente vai trazer hoje. Enfim, nada melhor do que informação para a gente começar muito bem a semana. E que semana, não é, doutora? Que frio! Que frio! E diz que vai ficar mais frio. A previsão indica que a gente vai sentir um frio. Não sei se é verdade, mas eu acredito muito na tecnologia de que nós vamos sentir um frio de que não se sente de forma tão rigorosa há mais de 3 décadas. Ah, é? Pois é, essa é a informação que a gente tem. Como fica a nossa pele? Ressecada. No meio desse frio, explique-nos, por favor. Bom, em primeiro lugar, quando está frio, a tendência é que tenha também vento e o próprio clima mais frio deixa a pele mais ressecada. E nós mesmos agravamos isso pelo uso da água quente, que é inevitável. Quem não toma banho quente no inverno, né? É impossível não tomar banho quente no inverno. Então acaba que nós pioramos esse problema. Então no inverno, mesmo as pessoas que têm pele oleosa, precisam dar um cuidado de hidratação à sua pele. E aí é que vai mudar o tipo de produto. Então, pessoas com uma pele mais seca vão usar um tipo de produto. Já as pessoas com pele oleosa também precisam hidratar a pele, mas com outro tipo de produto que não vai causar acne, espinhas, etc. Outra questão são os cabelos. Então, os cabelos que têm tendência a ter aquela raiz oleosa ou a dermatite seborreica, que é a caspa, piora com o banho quente. Então é outra queixa que nós atendemos no consultório e um grau maior disso pode fazer com que a pessoa comece a ter coceira, cutucar, escoriar e levar à formação de pequenas feridas no couro cabeludo que podem até mesmo sangrar. Então essa é uma outra questão que nós temos muito nessa época no consultório. Então a gente pode evitar tudo isso sabendo cuidar da pele, dos cabelos, enfim, nessa época de frio. Exatamente, fazendo uma hidratação adequada. E uma outra coisa que é muito importante que seja lembrada é que os raios solares estão presentes da mesma forma. Então, o ultravioleta B, que leva mais ao câncer de pele, o ultravioleta A, que causa mais manchas, está presente da mesma forma. Então, o uso de filtro solar tem que acontecer mesmo no inverno. E a outra coisa para as pessoas que eventualmente vão para a neve agora, a neve tem um índice altíssimo de reflexão, então os raios solares refletem. Então, na verdade, você tem uma incidência na sua pele de raios maior até do que na praia. Olha só, doutora. Exatamente. Então, é muito importante o uso de filtros solares. As pessoas que gostam de fazer exercício físico, que é super recomendado, tem que usar o filtro solar, mesmo nos dias nublados. Doutora, e quando a gente fica com a pele machucada, de talvez ter pegado muito frio, não ter cuidado direitinho da pele, isso preocupa, isso pode, isso passa naturalmente, enfim, ou isso pode progredir, isso pode se tornar algo que preocupa vocês médicos? Os famosos lábios rachados, né? Então, o lábio rachado não é nada mais do que um lábio ressecado que acaba por fissurar, por rachar. O que ocorre é que quando esse lábio é agredido, muitas pessoas acabam apresentando herpes. Então, se nós formos perceber, hoje 99% da população é portadora do vírus do herpes, mas não manifesta, ela precisa de um gatilho. Esse gatilho pode ser o frio, pode ser essa agressão, pode ser a exposição solar, e aí ela acaba manifestando herpes nessa época, que são aquelas bolinhas, às vezes começa com uma queimação, exatamente, depois ele forma como se fosse uma vesículazinha cheia de água, rompe e forma aquela casquinha. Então isso também é mais frequente nessa época, por essas agressões. Muito bem, temos uma pergunta aqui relacionada a isso, doutora. Boa noite, tudo bem com vocês? A pergunta é da Cirlei. Gostaria de saber se afta tem a ver com a baixa imunidade. Bem, veja só, a afta tem sim a ver com a baixa imunidade e tem também, é piorada por alguns alimentos mais ácidos. Então você deve perceber que quando você está com afta e você ingere esses alimentos, isso te causa mais dor. Então a afta que é isolada é muito comum, realmente a imunidade baixa e pode surgir a afta ou até mesmo pelo trauma. Porém, quando a pessoa tem afta recorrente e tem outras manifestações dermatológicas, ela precisa investigar. Então a intenção não é assustar as pessoas, mas por exemplo o lúpus pode se manifestar também com aftas, então ele pode dar lesões principalmente nessa parte aqui, que nós chamamos em asa de borboleta, e também pode produzir aftas.
Então, se a pessoa tem isso de recorrência, é melhor que seja investigado para descartar que tem alguma associação com outro problema dermatológico. Muito bem. Doutora, falando sobre os cabelos, já que é pele também, né? Já que a gente trabalha com esse mesmo segmento, já temos uma pergunta relacionada a isso também, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de saber em relação ao frio, né? A gente perde mais cabelo por conta do frio ou não? Por conta do frio, não. Existem épocas do ano que se perde mais cabelo. E uma delas é na transição das temperaturas, na transição das estações do ano. Então, realmente, nessas épocas há uma perda maior de cabelos. A intenção não é que ninguém fique contando os fios, mas é normal que se perca até 100 fios de cabelo ao dia. E existem épocas em que você vai perder menos, que você vai perder 40, 50 e épocas em que você vai perder perto de 100. Então essa oscilação é normal. Acima dessa queda já se torna preocupante. O que eu gosto muito de explicar para os pacientes é que o que você tem que perceber é o teu volume capilar. Então o que é o teu volume capilar? Quando você faz o rabo de cavalo, suas mulheres vão entender muito bem, você percebe que você tem um volume de cabelo. Quando esse volume de cabelo começa a ficar menor, é um sinal de preocupação que você deve investigar isso melhor. Já para os homens, eles têm uma facilidade maior de perceber, eles percebem as entradas. No homem é mais comum a calvície ou a alopecia androgenética. E aí fica um alerta, porque nós temos hoje tratamentos para frear a evolução desse processo. Então, quanto antes se procura ajuda, pode-se frear essa evolução, mesmo quem tem um avô, um pai careca. A gente está falando de homens de que faixa etária mais ou menos, doutora? Tem homens que começam a manifestar isso já com 20 e poucos anos e pode-se iniciar alguns tratamentos, principalmente quando existe uma história familiar de calvície. Muito bem. E doutora, quando lhe preocupa, quando a mulher sentiu ou o homem sentiu que tem uma queda excessiva, né? Existem, enfim, estudos, avanços em relação a isso? Existem algumas patologias relacionadas a isso também? O que a doutora pode acrescentar para a gente? Bem, não existe só a calvície, que é o que a gente está acostumado a ver. Existem problemas, doenças do couro cabeludo que são mais graves. Então, uma delas, que eu estava comentando antes, que tem uma incidência crescente no mundo todo, é a alopecia fibrosante frontal. O que é isso? A linha de implantação do cabelo começa a ir cada vez mais para trás e isso evolui de forma cicatricial, se formam cicatrizes onde nasceriam os fios de cabelo. E isso muitas das vezes é de difícil reversão. Então, quanto antes a pessoa procurar, melhor. O que se percebe de início? Essa subida da linha de implantação do cabelo, muitas vezes ocorre também perda da sobrancelha e alarme de incêndio. Espero que não seja nada, né? Vamos verificar. Acho que não. Acho que não, a gente tomou até um susto. Bom, mas nós temos essa indicação de que é preciso investigar, né, doutora? É preciso investigar. Essas cicatrizes, elas são visíveis no couro cabeludo? Não, são visíveis somente com o dedo no otoscópio, 40-400 vezes. Então, o que a pessoa percebe é a subida da linha de implantação do cabelo. Muito bem, muito bem. Nós vamos, eu acho, fazer uma pausa, né, doutora? Vocês sabem, que pena, porque nós não conseguimos ouvir, mas isso é uma questão que acontece, né? Quer dizer que o sistema funciona, né? Pelo menos o sistema existiu, o sistema não seja nada, mas as meninas já estão investigando. Nós temos perguntas. Parou, que bom. Parou. Desculpa, pessoal, pedimos desculpas em relação a esse barulho. Com certeza vocês ouviram, mas foi um alarme que nos pegou desprevenidos também. Bom, vamos lá, doutora. Em questão de transplante capilar, é feito isso, doutora? Isso existe? Essa pergunta é da Ivadete Camargo, de Dorce. Sim, é feito o transplante capilar. O transplante capilar visa recuperar aqueles fios que a pessoa já perdeu e que por outros métodos, com remédio, com aplicações no local, nós não conseguimos recuperar. Então, em geral, se tenta outros tratamentos antes, mas há casos que não conseguimos essa recuperação. Então, o que se faz? Se descobriu que essa parte dos fios de trás, você pode observar pessoas carecas, eles continuam tendo essa faixinha atrás. É verdade. Então esse fio não cai. E se descobriu que quando esse fio é transplantado, ele é colocado para frente, ele não sabe que ele foi transplantado. Então a pessoa também não perde esse fio. Então
o que se faz Interessante. é retirar cirurgicamente o fio da parte de trás, transplantar ele para frente. Isso pode ser feito de duas formas, ou cortando uma faixinha de cabelo, ou então fio a fio. E esses fios são olhados no microscópio, isso é um processo microscópico, e o implante é feito um por um, para que não fique aquele aspecto que vocês já devem ter visto em cabelo de boneca, parece uma plantação de grama. Então, transplantes antigos pareciam assim um cabelinho de boneca. Era visível, né? Era perceptível que algo tinha acontecido. Exatamente, hoje não, hoje se faz isso fio a fio, mas para que seja possível nós utilizamos microscópios durante toda a cirurgia. Muito bem, resposta dada. Doutora, em relação então à questão de frio ainda, né? Não conseguimos ainda sair desse assunto, mas a gente realmente sabia que era um assunto que nos traria bastante engajamento e a gente fica feliz com isso. A pergunta da Mirna Holtfer. Boa noite. Gostaria de saber, tenho muita coceira nas minhas costas. O que pode ser isso, doutora? Bom, primeiro que assim, a própria pele ressecada coça. Então é muito frequente que os pacientes cheguem no consultório com essa queixa de coceira e quando nós vamos examinar a pele está seca. Só hidratando a pele já melhora muito. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que pacientes que têm alguns problemas, como diabetes, hipotireoidismo, têm maior chance de ter coceira associada à doença, ao problema que tem de base. Então também muitas vezes precisa tratar isso. Se isso tem uma descompensação, problemas hormonais também podem levar a isso. Existe uma doença também que se chama amiloidose, que além de coçar, a pele fica mais escura e o local frequente é essa parte do meio das costas. Então o tratamento também é diferente, às vezes é necessário inclusive realizar uma biópsia para ter certeza. Então é necessário avaliar o motivo dessa coceira. A coceira é só um sintoma, é preciso avaliar por que a coceira está acontecendo. E existe também a coceira relacionada à ansiedade. Alguns pacientes ansiosos manifestam o quadro com coceira. E aí existem técnicas que se pode fazer tanto com a ajuda de medicamentos, que a gente sempre pede a colaboração do colega psiquiatra nesses casos, então se trata em conjunto, e também algumas técnicas de relaxamento, meditação e yoga já está provado que adiantam, que tem resolução nesses casos. Outra coisa que a gente orienta é uma coisa que engana os receptores da coceira, comprimir o local da coceira. Quando você faz pressão, tende a reduzir a coceira. Por quê? Porque os receptores naquele local são ativados por outra via e reduz a coceira. Então, quando você está com coceira, nunca coce. O fato de você friccionar, arranhar, libera uma substância chamada histamina. Essa histamina causa mais coceira ainda e entra num ciclo vicioso. Então, coçou ou comprime, ou faz uma compressa gelada, uma coisa muito legal, é o chazinho de camomila gelado, faz uma compressinha, alivia bem mais do que você friccionar, do que você raspar. Isso aí, quando a gente fala de alergia, nós temos muitas essas recomendações, porque até a gente falava antes de uma, como que é o nome da dermatite em relação às feridinhas que a doutora Dermatite falou? seborreica. Mas nós temos também a dermatite atópica, Sim. que é aquela alergia, não é, doutora? Sim, aquelas manchas vermelhas na pele, que a gente acaba desenvolvendo e acaba coçando, e aí a gente se torna alérgico a algumas coisas, não é? Exatamente, e piora, aí você acaba escoriando, você acaba fazendo arranhões ali, piora. E às vezes ainda o próprio arranhão você veicula bactérias com a sua unha e acaba tendo uma infecção secundária, principalmente em crianças. Crianças com dermatite atópica, a primeira recomendação para a mãe é cortar as unhas. Muito bem, as unhas da criança. Claro. Com certeza. A mãe não vai arranhar a criança, né? Olha, se for uma mamãe como eu, né, filha, né, super atenciosa. Brincadeiras, vamos lá. A Cristiane Tomazoni, nossa colega, boa noite, obrigada, Cris, pela presença aqui, já elogiou você, doutora. Como equilibrar a falta de vitamina D e o uso de filtro solar? Ah, Cris, tudo bem? A Cristiane Tomazoni foi minha colega de escola no SENEC. Olha! Somos amigas de longa data. Jornalista famosa, não é? Trabalhou nacionalmente, a gente ama de paixão e agora é referência aí em alguns outros estudos, tem o Boticário também, né? Isso. Inclusive, deixa eu fazer uma aspas aqui e agradecer a Cris, a Alessandra, a equipe do Boticário, que fizeram uma visita na Unimed na semana passada e presentearam toda a equipe
Sabe por quê, doutora? Pelo bom atendimento que a nossa equipe da Unimed ofereceu a elas, sem saber quem eram, né? É esse tratamento humanizado. Então, um beijo, Cris, Ali, vocês que fizeram uma diferença e encantaram as pessoas aqui na Unimed. Bom, vamos à resposta, então. Bom, então, sobre a vitamina D, hoje é muito difícil quem não tenha deficiência de vitamina D, pela nossa própria rotina. Nós temos pouquíssima exposição solar e não é porque o dermatologista contraindica, na verdade, ninguém contraindica que a pessoa viva, é necessário viver, mas com adequada proteção para que não se tenha um câncer de pele. Então, o que acontece? Existem áreas que você tem uma predisposição muito maior ao câncer de pele, que são as áreas expostas. Então, nas áreas expostas, você deve usar protetor solar para prevenir câncer de pele. Entretanto, você pode deixar pequenas áreas, 15 minutos ao dia, então uma área de 10 centímetros seria suficiente para a exposição ao ultravioleta B, que é o que se associa com a produção de vitamina D. Então, a gente recomenda que a pessoa ou coloque o pé ou a perna. O que eu faço pessoalmente? Eu arregaço as mangas na hora que eu vou para casa, enquanto eu vou levar minha filha para a escola, enquanto eu estou andando de carro, na hora do almoço eu abro o vidro, porque aquela película que a gente usa bloqueia a exposição solar, então eu abro o vidro e realmente deixo que pegue na área dos antebraços. Então é preciso ter essa compensação. E claro, precisamos ter um bom senso. Pessoas que já tiveram câncer de pele, especialmente melanoma, ou pessoas que têm xeroderma pigmentoso, doenças que têm maior risco de câncer de pele. Câncer de pele é agressivo, que pode matar, porque quando nós falamos de melanoma, é uma lesão, um câncer metastático, que vai para outros órgãos, vai para o cérebro, vai para o fígado, enfim, atinge outros órgãos, é sistêmico. Então, nesses casos, a gente não pode arriscar. Nesses casos, é melhor repor a vitamina D do que correr esse risco. Muito bem. Doutora, uma dúvida particular em relação a essa exposição do sol. Já ouvi li artigos de que mesmo que se a gente se expor ao sol, não chega a ser suficiente, né? Mesmo que a gente coma alimentos que tenham essa vitamina, ainda assim a gente fica num nível baixinho, né? Isso é real ou não? Muitas vezes até porque algumas pessoas têm uma dificuldade de absorção. Outra coisa muito comum que a gente vê... Pode até se expor, mas talvez não absorve. Exatamente. Outra coisa que a gente vê são pessoas que tomam vitamina D e que a vitamina D não sobe. E aí a primeira pergunta que a gente faz no consultório é como ela toma essa vitamina. Algumas pessoas tomam a vitamina de manhã, no café da manhã, com café e pão. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, portanto ela depende de gordura para sua absorção. Então o ideal é ingerir a vitamina D com uma refeição que tenha gordura. Geralmente o almoço vai ter pelo menos aquele óleozinho de oliva da salada, né? Então seria uma ocasião mais apropriada para a ingestão da vitamina D, porque ela depende da gordura para sua adequada absorção. Como é a falta de informação, não é? Como é bom ter uma profissional tão excelente como a gente nessa noite. Obrigada. Temos mais uma pergunta e é da Marian, acho que é esse o nome dela. O laser para manchas no rosto é melhor fazer no inverno ou pode ser feito no verão também? Esse é um grande mito. O laser pode ser feito em qualquer época do ano. A procura no inverno é muito maior porque é mais fácil você ter os cuidados pós-laser. Então você faz um laser, no pós-laser você não pode ter exposição ao sol. Então não é nem o sol de piscina, de praia, mas você ir, por exemplo, para um hotel fazenda. Não pode. Então eu costumo dizer que laser se faz no Brasil inteiro. Laser se faz no Nordeste, se faz no Rio de Janeiro, e lá é verão o ano todo, é quente o ano todo. Então pode fazer sim, mas precisa ter os cuidados após as sessões de laser. Por isso que aqui no Sul é muito popular se falar em fazer no inverno, porque nós temos inverno, mas tem regiões do Brasil que não tem inverno. Então tudo é uma questão de como o paciente vai realmente aderir às recomendações pós-procedimento que existem em todo o procedimento. E aproveitando a deixa, doutora, tem outros tratamentos também para melhorar a saúde da nossa pele que são feitos nessa época do ano. Claro, sim, vários. Que até indicados, a gente lê nos artigos, enfim, indicados para que a nossa pele possa melhorar, enfim. Sim, existem várias opções, então a avaliação é sempre caso a caso. Lógico que existem manchas que não regridem só com cremes, que a gente precisa lançar mão de outras alternativas. Eu costumo dizer para os pacientes que são tratamentos mais punk, mas existem situações mais leves que podem ser revertidas com cremes apenas.
envelhecimento da pele, doutora? Eu já ouvi falar, não é? Ou já li, não me lembro a fonte dessa informação agora, mas que a nossa pele tem um tempo de vida, né? De ser super saudável ou não. Mas chega num determinado momento da nossa vida que começa a refletir os sinais. Claro. É real, não é? Nossa pele também envelhece, não é? Sim, como tudo. Bom, o nosso organismo é natural do ser humano envelhecer. Aliás, é um privilégio envelhecer. Que bom, não é? Né? Isso traz experiência ao ser humano. Então, o que acontece é que a pele também envelhece. A pele tem um envelhecimento intrínseco, ou seja, da própria genética daquilo que nasceu contigo, e um envelhecimento extrínseco, que está vinculado à tua alimentação, à exposição solar, ao meio ambiente, às condições em que você vive. Então existem desenhos clássicos mostrando duas gêmeas que foram separadas na infância. Uma viveu num local frio e a outra na Colômbia. E quando você vê as fotos das duas gêmeas, obviamente com a mesma idade, é incrível a diferença de rugas, a diferença de qualidade de pele entre as duas. Por quê? Esse é um envelhecimento extrínseco. Então, o envelhecimento extrínseco é aquele que você tem como prevenir. É aquele que você tem como passar protetor solar, prevenir. É aquele que a comida que você ingere vai produzir menos radicais livres, os radicais glicosilados. Então, tudo que a gente ingere, por exemplo, de açúcar, produz radicais que são altamente danosos. Não só açúcar, mas a gente sabe muito bem quais são os alimentos que fazem mal. Isso tem um vínculo direto. Beber água, a hidratação, deve começar por beber líquidos adequadamente. Então, tudo isso está vinculado à saúde da sua pele, bem como todos os outros órgãos. O hipotireoidismo causa alterações na pele, várias outras, a própria diabetes, que a gente já comentou, né? Então, vários outros problemas sistêmicos se refletem na pele. Muito bem, muito claro. Vocês estão gostando da doutora Gra hoje com a gente? Se você está gostando, dê um like, deixe uma reação pra gente, porque aí a gente convida ela de novo, em breve. Temos mais uma pergunta aqui, na verdade é um elogio. Aproveitando, quero deixar a todos os profissionais da Unimed meus aplausos pela competência e profissionalismo. Obrigada de coração. Isso é muito interessante, né? Que a gente possa, como se esse projeto, doutor, ele fosse um contato com as pessoas. A gente pode, um contato, a gente pode saber o que vocês pensam, o que vocês estão sabendo, enfim, as principais dúvidas e nos aproximar eles que são médicos, né? Que a gente tem aquele velho mito de que a gente não pode tocar nos médicos. Ó, estou tocando na doutora, não é? E a gente traz para pertinho para que você possa fazer perguntas diretamente. Então a gente fica muito feliz com essa troca de vocês com a gente. Bom, doutora, quero falar sobre essa sua referência nessas patologias em relação à pele, enfim. Como que isso evoluiu, doutora? Hoje, nesse cenário de atendimento de pacientes da região de Concórdia, o que mais você vê? O que mais acontece, né? Quais são as patologias mais frequentes? O próprio câncer de pele? Tenta contar pra gente um pouquinho do que é isso que você vive no dia a dia e que faz com que seja uma referência para a nossa cidade. Bem, no nosso dia a dia é muito frequente a procura por queixas estéticas. Isso é natural, toda mulher é naturalmente vaidosa. E isso é comum nos consultórios dermatológicos. Porém, nós temos uma demanda específica no nosso serviço, que é a cirurgia micrográfica. Então, por já sermos patologistas, antes de fazer dermatologia, e termos todo um laboratório de patologia montado dentro da própria estrutura cirúrgica, nós temos uma demanda de pacientes vindo da região de Chapecó, de Erechim, de Xanxerê, de Joaçaba, de Passo Fundo mesmo, que é um centro de excelência, sempre foi o contrário, né? Então nós temos esses pacientes vindo para fazer a cirurgia micrográfica. Na cirurgia micrográfica, nós examinamos o tumor durante a cirurgia no microscópio com o auxílio de um aparelho chamado criostato. Então, para que eu possa fazer as lâminas e olhar a biópsia, normalmente demora 48 horas. Com esse criostato eu consigo fazer na hora. A tempo real. Exatamente. Então se faz essa avaliação, se verifica se saiu todo o tumor e se não saiu nós ampliamos, até que nós tenhamos a certeza de que o tumor foi totalmente retirado. No momento da cirurgia. No momento da cirurgia. E a partir daí se faz uma reconstrução, ou seja, dependendo do dano que ficou, isso tem que ser reconstruído da forma mais estética possível.
Mas primeiro nós sempre fazemos a cura oncológica, ou seja, nós temos que ter a certeza que o tumor foi removido. Independente do que pode acontecer. Exatamente, não adianta ficar bonito se ficou tumor. E ao mesmo tempo a gente retira o tumor, mas tem que tentar que aquilo fique o mais estético possível. Então, juntando esses dois pilares, é que nós investimos em criar esse serviço, que é um serviço que não existia na região, e temos, graças a Deus, recebido muitos pacientes encaminhados dos municípios vizinhos com essa demanda, o que é muito bom, porque isso possibilita a cura de lesões de câncer de pele que muitas vezes são recidivados. Nós temos pacientes que recidivaram câncer 12, 13 vezes, já tinham sido submetidos a vários procedimentos previamente. Então isso é uma coisa que se dispõe... É a tecnologia, né? Exatamente. É a tecnologia cada vez mais aliada da medicina e permitindo que vocês possam, de fato, entender e já resolver. Isso é um presente para nós. Exatamente. Se você me permitir, eu queria falar uma coisa que os pacientes sempre perguntam. Fica à vontade. Doutora, eu ouvia falar, os meus parentes mais velhos diziam que quando mexe no tumor ele se espalha. Isso eu já ouvi também. Exatamente, isso não é verdade. O que acontece é que muitas vezes a pessoa fazia a biópsia e o tumor já estava tão avançado que a pessoa acabava morrendo ou, enfim, tendo consequências danosas logo após. Hoje é possível o diagnóstico precoce, então é exatamente o contrário, é necessária a biópsia para fazer o diagnóstico. Então esse é um mito que ainda está muito arraigado e que nós precisamos da colaboração de vocês, jornalistas, para tirar essa ideia para que as pessoas possam realmente ficar curadas e ter um diagnóstico precoce. É aquele medo, talvez o receio de fazer exames, de se cuidar, de lidar com a prevenção, que é natural da gente, né? Claro. De todo ser humano, mas que eu acredito, pelo menos o público da Unimed, né, tem entendido que a prevenção é o melhor caminho. Que o diagnóstico precoce permite que as chances de cura, independente da patologia que seja ou da especialidade que tenha a ver, possa ser de fato real, né? Então as chances de cura sempre vão aumentar se o diagnóstico for mais cedo. Estou aprendendo. Exatamente, né? Exatamente. Doutora, sobre justamente essa informação que a doutora traz para nós, eu gostaria de saber, uma pergunta minha. A gente pensa, né, na verdade, que as pessoas estão recebendo mais informação, que a informação está chegando para um número maior de pessoas, que as pessoas não estão se expondo ao sol de forma enlouquecida como antigamente, que há mais conscientização, que as pessoas nas lavouras, no campo, também tendem a se cuidar. Mas então a gente continua tendo muitos casos de câncer de pele, mesmo que as gerações estejam mudando, ou seja, talvez as pessoas sabem, mas não praticam. Qual é o cenário hoje? Sem dúvida, muitas pessoas sabem e não praticam, e outra coisa que nós temos que levar em consideração é que eu não sei se você é da mesma época que eu, mas eu sou da época que não existia protetor solar. Eu me lembro muito bem e tenho fotos de mim na praia com meu irmão com hipoglós aqui no rosto. Nossa, eu acho que tem fotos, você não tem? Você é mais nova, então. Um pouquinho só. Mas eu tenho essas fotos. Primeiro existia o hipoglós. Depois existia um creme Nivea, que ele tinha de várias cores, ele era coloridinho. Eu sou do Nivea, eu acho. Do Nivea, então. Pois é, mas existiu essa época. Então essas pessoas que pegaram essa época, eles têm um dano hoje na pele que foi cumulativo. Olha! Muitos cânceres de pele, eles não são decorrentes da exposição aguda, da exposição que você teve agora, mas sim do dano acumulado desde que você era bebezinho. Nossa, doutora. Então, o carcinoma basocelular, por exemplo, que é o mais comum, ele está envolvido a um dano cumulativo de ultravioleta. Então, a consequência que você tem hoje não é do que você se expôs agora, que você tem consciência, mas daquilo que a tua mãe cuidou de ti desde criança. Por isso que as mães, fica a dica, comecem a usar protetor solar com seus filhos. Então, as crianças, existem protetores solares kids para usar, dos 6 meses aos 2 anos, e depois já existem protetores solares específicos e devem ser utilizados. Até os 6 meses não, porque a criança nem deve pegar sol, né? Só aquele solzinho de leve, né? Poucos minutinhos. Doutora, você pode ficar com a gente mais tempo, mais tempo. Eu tô adorando essa entrevista, não é esse conhecimento da doutora Ira. Gostei muito, gostei bastante. Só quero lhe agradecer pela disponibilidade em primeiro lugar, por ser tão aberta a nos informar, nos trazer conhecimento. A gente não é especialista na área, né? Nem um pouquinho,
a gente tem muitas dúvidas, a população mesmo faz perguntas que a gente até tem respostas se buscarmos na internet, mas como é bom ouvir respostas de profissionais de verdade, né? Que a gente pode tocar, que a gente pode ver. Então, obrigada, doutora Aira. Foi um presente ter você conosco nessa noite. Eu é que agradeço, é um prazer e assim, o objetivo de todo médico, eu acho que é melhorar a vida das pessoas. Então a nossa função, muitas vezes não é fazer aquilo que a gente gostaria, que é curar. Nem sempre a gente consegue curar, mas melhorar a vida das pessoas já nos traz uma gratificação, que é aquilo que move o nosso dia a dia, aquilo que move o nosso estudo, aquilo que nos faz levantar todos os dias. Então eu agradeço a todos vocês de coração e a você pela oportunidade e por todas as perguntas de interesse. Nossa, muitas perguntas aqui, muitos elogios. Gostaria de saber mais sobre o uso da vitamina C. Tudo isso a gente vai responder para vocês depois em off, tá bom? Doutora, obrigada então. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco pela Unimed. Aproveitando aqui que estamos ao vivo para a gente encerrar, existe uma informação falsa circulando na rede social que eu acabei de saber agora antes de chegar aqui no programa, de que a Unimed em Concórdia estaria ofertando o curso de gestantes nesses dias ou nesta semana. Essa informação é um fake news, porque a Unimed oferece o Unibaby, que é o programa de gestantes e pais, 2 vezes ao ano. A primeira edição foi realizada agora há pouco mais de 40 dias e a próxima edição será no finalzinho de 2019. Então as mulheres que vieram para cá querendo saber mais hoje, agora à noite, desculpa, mas não é uma informação oficial, não é uma informação da nossa Unimed. Todas as informações que são oficiais, a gente fica feliz pela procura e pela credibilidade, são divulgadas aqui nas nossas páginas oficiais, no Face da Unimed, no Instagram ou no site unimed.coop.br/Santa Catarina, tá bom? Mas qualquer dúvida você pode ligar 3441-1700 e falar com a nossa equipe de atendimento todos os dias, que dará maiores informações sobre os cursos, sobre as realizações da nossa Unimed aqui na cidade de Concórdia e também na cidade de Ceará. Só aproveitando a deixa, e novamente eu peço desculpas sobre o barulho de antes, não é, doutora? Acho que a gente vai ter que tirar esse programa do ar depois, cortar, editá-lo e recolocar. Posso dizer o que é? Isso é uma pegadinha para ver se o médico sabe fazer os primeiros socorros. Já pensou, doutora? Ainda bem que não era nada, né? Foi só um susto, mas a gente realmente se assustou, não é? E a gente tentou continuar aqui, mas depois a gente edita e recoloca o programa super tranquilo, 100% certinho para vocês. Boa noite, pessoal. Boa semana. Doutora Aira, obrigada. Voltamos a nos encontrar na próxima semana, que vamos falar aqui sobre oftalmologia, saúde dos olhos e as doenças mais comuns como glaucoma, catarata. Enfim, estaremos na Semana Mundial da Visão e você não pode ficar de fora desse assunto que é destaque no Unimed para você. Até semana que vem.